E se eu te dissesse que uma jornada que deveria durar menos de 2 semanas se transformou em 40 anos de deserto, e que o motivo não foi um simples atraso, mas uma lição divina que mudaria o destino de uma nação inteira? Parece impossível, não é? Mas é exatamente isso que aconteceu com Moisés e o povo de Israel. Uma caminhada de 11 dias do Egito até a Terra Prometida virou 4 décadas de areias escaldantes, provações intensas e transformações profundas. E a pergunta que não quer calar é: por quê? O que realmente aconteceu naquele deserto que fez Deus estender tanto uma jornada tão curta? Hoje você vai descobrir o segredo por trás dessa demora. E vai perceber que talvez você mesmo esteja vivendo o seu próprio deserto de 40 anos, sem nem perceber. A história começa com uma libertação espetacular. Depois de 430 anos de escravidão brutal no Egito, depois de 10 pragas devastadoras que quebraram o poder de Faraó, depois de ver o Mar Vermelho se abrir ao meio e o exército egípcio ser tragado pelas águas, Israel finalmente estava livre. No livro de Êxodo, capítulo 12, registra que cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, saíram do Egito. Eram milhões de pessoas marchando rumo à promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó séculos antes. Uma terra que manava leite e mel, uma terra só deles. Geograficamente falando, a distância entre o Egito e Canaã, a terra prometida, era perfeitamente possível de ser percorrida em 11 dias. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 2, deixa isso claro. 11 dias de jornada a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cade-Barneia. 11 dias. Menos de 2 semanas. Uma caminhada desafiadora, sim, mas absolutamente viável. Israel tinha acabado de testemunhar o poder sobrenatural de Deus. Tinham visto as pragas, tinham atravessado o mar a pé enxuto, tinham a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite guiando cada passo. Tudo indicava que chegariam rápido ao destino, mas não chegaram. Antes de continuarmos com essa história incrível, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse gesto simples ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam entender os caminhos de Deus. E fica até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva sobre os seus próprios desertos. O primeiro segredo da demora de Moisés está registrado em Números, capítulo 13 e 14. Quando Israel finalmente chegou às portas de Canaã, em Cade-Barneia, Deus ordenou que Moisés enviasse 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. Eles deveriam avaliar o território, ver as cidades, observar o povo que lá habitava e trazer um relatório. Durante 40 dias, esses espias exploraram Canaã de ponta a ponta. E quando voltaram, trouxeram provas tangíveis da bondade da terra. Cachos de uvas tão enormes que precisavam ser carregados por 2 homens numa vara, romãs, figos. A terra era tudo que Deus havia prometido e mais. Mas junto com as frutas, 10 dos 12 espias trouxeram algo mortal: medo. No livro de Números, capítulo 13, do verso 31 a 33, registra o relatório devastador. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Perceba a progressão do medo. Primeiro, eles disseram que o povo era forte demais. Depois, que a terra devorava seus moradores. Por fim, que eles mesmos se sentiam como gafanhotos diante dos gigantes. O medo começou com uma observação e terminou com uma mentira, porque Deus nunca disse que eles eram gafanhotos.
Deus disse que eles eram seu povo escolhido, liberto com mão forte e braço estendido. Mas apenas 2 homens mantiveram a perspectiva correta: Josué e Calebe. Em Números capítulo 13, verso 30, registra as palavras corajosas de Calebe: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E em Números capítulo 14, verso 9, ambos declararam: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. A diferença entre os 10 e os 2 não estava no que viram. Todos viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas, os mesmos desafios. A diferença estava em quem eles escolheram acreditar: na aparência das circunstâncias ou nas promessas de Deus. E o povo? Números capítulo 14, do verso 1 ao 4, registra a tragédia. Toda a congregação gritou. O povo chorou aquela noite, murmuraram contra Moisés e Arão, e chegaram ao ponto de dizer: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou ainda, quem dera morrêssemos neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Escute isso de novo. Eles queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a escravidão. Preferiam as correntes conhecidas à liberdade que exigia fé. E foi nesse momento que o destino de uma geração inteira foi selado. Deus, ferido pela incredulidade crônica do povo, decretou em Números 14, versos 28 a 35, que aquela geração adulta que saiu do Egito, todos os que tinham 20 anos ou mais, não entraria na terra prometida. Apenas Josué e Calebe, que tiveram outro espírito e seguiram ao Senhor plenamente, entrariam. Quanto ao restante, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os vossos recenseados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. 40 dias de espionagem geraram 40 anos de consequência, 1 dia por ano. A matemática divina da incredulidade. Mas aqui está o segredo mais profundo que muitos perdem. O deserto não foi apenas punição, foi também preparação. Em Deuteronômio 8, versos 2 e 3, revela o propósito pedagógico. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O deserto foi uma sala de aula divina. Ali, Deus ensinou dependência. Ensinou que sua palavra é mais confiável que as circunstâncias. Ensinou que o milagre de ontem, como o Mar Vermelho, não substitui a fé necessária para o desafio de hoje. Ensinou que ver não é o mesmo que crer, porque aquela geração viu tudo e ainda assim não creu. E havia outro propósito crucial. Uma nova geração precisava nascer e crescer. Uma geração que não tivesse a mentalidade de escravidão do Egito entranhada em seus ossos. Uma geração que fosse forjada no deserto, que conhecesse a provisão diária de Deus, que aprendesse a guerrear. Josué e Calebe entraram em Canaã, sim, mas entraram liderando jovens guerreiros que nunca conheceram correntes, apenas a liberdade do deserto e a fidelidade do Deus que os sustentava dia após dia. No livro de Números, capítulo 32, verso 13, resume tudo. Assim,
acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Errantes. Não perdidos, mas errantes. Havia direção, mas não progresso. Havia movimento, mas não avanço, porque o problema não era o deserto, era o coração do povo. Moisés mesmo, o grande libertador, também não entrou na terra prometida por causa de um momento de desobediência em Números 20, quando feriu a rocha em vez de falar a ela, como Deus ordenara. Até o líder não estava isento das consequências da incredulidade e desobediência. Em Deuteronômio 34, registra que Moisés subiu ao Monte Nebo, viu a terra prometida de longe e ali morreu aos 120 anos. Mas a história não termina em tragédia, termina em triunfo. Josué liderou a nova geração para dentro de Canaã. O livro de Josué registra vitórias sobrenaturais. Muros que caem ao som de trombetas, sóis que param no céu, cidades conquistadas não pela força de Israel, mas pelo poder do Deus que lutava por eles. Aqueles jovens que cresceram, vendo maná cair do céu todos os dias, entraram em Canaã sabendo que Deus cumpre o que promete. O segredo por trás dos 40 anos não era geográfico, era espiritual. Não era sobre a distância da terra, era sobre a distância do coração. Deus não estava atrasado, Israel é que não estava pronto. E Deus, em sua misericórdia, preferiu preparar uma geração nova a forçar uma geração rebelde a herdar algo que ela profanaria. E você está dando voltas no seu deserto pessoal, porque está esperando que as circunstâncias mudem, quando na verdade Deus está esperando que você mude. Está olhando para os gigantes na sua frente e esquecendo do Deus que está ao seu lado? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Deixa nos comentários qual gigante você está enfrentando hoje. E lembra, o deserto tem prazo de validade quando você escolhe crer. Não deixe a sua incredulidade transformar dias em décadas. Deus está pronto para te levar à promessa. A questão é, você está pronto para crer?